meus queridos hoteleiros! Mais um episódio do Papo de Hoteleiro e hoje eu tô com um convidado super especial que já foi meu convidado na Equipe Hotel, participou de um dos nossos talks. Eu tô super animada em conversar com ele porque ele representa essa nova hotelaria que eu tanto falo na Escola de Hoteleiros. E ele é a personificação, né, desse personagem aí que a gente tanto busca dentro da hotelaria, que é o Charbel Tawil. Seja muito bem-vindo ao Papo de Hoteleiro. Obrigado, Liz, mais uma vez pelo bom. convite. Tá podendo compartilhar um pouquinho da minha história e tá incentivando também o mercado da hotelaria, que a gente vem tentando dar esse gás novo a cada ano que passa. E acho que o resultado disso é produtos fantásticos no nosso país, incentivando cada vez mais o turismo nacional. É isso. Não, você já é um super parceiro da escola, né? Tá sempre aí atendendo os meus pedidos, os meus convites. Eu fico sempre contente, realmente, porque a gente, pela escola, traz muito essa pegada da nova hotelaria, do novo perfil do hoteleiro, do novo perfil do gestor, né, hoteleiro, porque não tem como a gente não pensar aí nas novas gerações, qual é o interesse desse público, tanto para o trabalho quanto como hóspede, né? Que é o que a gente recebe nos nossos hotéis. Então, Charbel, a gente começa sempre fazendo um check-in, né? Assim como todo bom hoteleiro, né? Que se preze. Vou pedir para você falar um pouco sobre você para começar aí o nosso bate-papo. Legal. Vamos lá. Minha história começa criança com esporte. Então, eu sempre gosto muito de enfatizar porque eu gosto de ir lá atrás para justificar o presente. Então, muito do meu modelo de gerir equipe vem pelo esporte. Então, joguei futebol até os 18 anos. Em 2014 para 2015, eu fui para os Estados Unidos, onde eu tive uma experiência lá fora, também com high school e com a parte esportiva. Então, aquilo me enriqueceu de forma grandiosa para ter um olhar para gerir equipe, com foco no resultado, que era o que era cobrado lá. Então, minha história começa com futebol. Em 2019, eu começo a faculdade de administração. Mas a gente, nisso tudo, na minha história, sempre teve hotel lá em Porto Seguro, Solar do Imperador. Sim. Então, desde criancinha, comecei correndo na recepção, fazendo bagunça no hotel, olhando ali o entra e sai, a correria de hotel. E quando eu comecei a faculdade de administração, eu sempre falava, hotel, eu sempre vivi isso, então acho que eu vou me manter um pouquinho distante, porque já está dentro da família. Sim. E aí, na empresa Júnior, eu fundei uma Agrotech, uma startup voltada para o agronegócio. O intuito era conectar comprador com vendedor, onde o resultado final era otimizar processos, principalmente na venda. E ali foi o meu primeiro toque, onde me gerou uma paixão por vender atrelado à tecnologia e dar escala no processo. Então, passou dali. Em 2020, eu me deparei... Isso o hotel ficou em pausa lá na sua vida, assim? Aí, em 2018, meu avô faleceu. Ele que fundou o hotel? Ele que fundou o hotel. Legal. De 2018 até 2020, ficou com uma gestão com um gerente terceirizado e tal. E no início de 2020, a gente se depara com o início da pandemia. E ali eu com a startup, faculdade foi para online, e a gente precisou ter uma conversa dentro da família e falou, poxa, a gente tem um produto Quem lá. Quem vai cuidar desse negócio? Quem vai cuidar, vai Quantos fechar anos tudo. você tinha nessa época? Ali, 21 anos. Ok. Isso foi em março, né? Início da pandemia, pós-carnaval. E eu ali dentro da faculdade de administração falei, não deve durar muito tempo, eu vou e... Dá uma ajuda Vou ali, dar uma né? ajuda. E nessa, o que eu falei que eu iria manter distante, quando a gente entra e começa a vivenciar aquilo, é viciante. Porque é 365 dias por ano, 24 horas por dia. E quando eu entrei, eu comecei como um estudante de administração, vamos olhar processos. E quando a gente começa a olhar processos, a gente dá aquela adrenalina de vamos arrumar a casa. Sim. E ali começa a minha história com o Hotel Solar do Imperador. Sempre levei muito do esporte, que importa o resultado, mas quem vai fazer isso são as pessoas, são os atletas, no caso do futebol, são os colaboradores, no caso de um hotel. E o hotel sempre foi muito impactante porque é de gente para gente. Então, começa com pessoas e termina com pessoas. A tecnologia é só um meio, mas a experiência final está na arrumação. Então, aquilo ali foi muito marcante para mim. E ali eu falei, poxa, isso aqui é algo fantástico. É um mundo onde a inovação não está só na tecnologia, mas está nos detalhes da forma que a gente pode gerir as pessoas. E ali começa toda minha história com o Solar do Imperador. 2020 a 2022. Em 2022,
Depois de a gente colher alguns números muito interessantes, mesmo dentro da pandemia, pegar um hotel que estava em 56º no TripAdvisor, colocar ele em top 5 da região. Legal. Você, consultora da Great Place to Work, a gente conseguiu alguns prêmios, não só ser certificada, como também dentro da região e do Brasil, está classificada como as melhores empresas para se trabalhar. Olha que lindo. Em 2021, a gente pegou a melhor empresa para se trabalhar na Bahia, até 200 funcionários, se não me engano. Então, aquilo a gente conseguiu mudar no meio de uma pandemia, de um cenário caótico, uma cultura de 29 anos. Sim. Em pouquíssimo tempo. Sim. Então, a gente teve ali, de fato, os colaboradores compraram a ideia, os clientes entenderam um novo posicionamento do produto e o mercado também, que a gente conseguiu precificar melhor, ajustar a diária média para um produto que, fazendo ali as análises financeiras, ele tinha muita área ociosa. Então, a gente precisava aumentar a receita. Então, essa é um pouquinho da minha história com o Solar do Imperador. Em 2022, quando eu percebi que o modelo... Primeiro que eu me apaixonei pela hotelaria e depois que o modelo deu certo, eu falei, poxa, tá na hora de levar isso para outros produtos. Aí a gente fundou a CST Operações Hoteleiras, ao invés de pegar a parte comercial, e operação 360 graus do hotel, para replicar o que a gente fez no Solar do Imperador para outras operações. No final desse ano, a gente já deve estar com certeza, 1º de dezembro, uma operação na região serrana do Rio. Produto diferente do Solar, mas seguindo os mesmos aspectos de gestão, processo, né? Processo. O processo, quando a gente acha, assim, claro, muda um pouco conforme a característica do produto, né? Do hotel, enfim. Mas acaba que funciona, né? Vai encaixando aí de um jeitinho. Muito bom. Fala um pouquinho do hotel pra gente, onde ele fica, como que é. Eu sigo já nas redes, enfim, acompanho, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho aí pra gente. Então, o Solar do Imperador é um hotel de 30 anos. A gente até fala que é um dos mais tradicionais, né? De Porto Seguro. De fato, porque ele surgiu... Meu avô começou com o hotel quando o Porto Seguro estava se desenvolvendo. Então, tinha uma política de incentivo na época. E... ele tinha os negócios no Rio de Janeiro, foi para lá. A ideia era se aposentar e ele escolheu hotelaria, né? Como muitos, como né? Como muitos, mal sabem eles, estão descobrindo que não tem nada disso. A gente fala, não faz isso, gente. Não faz, gente. Não faz, você vai se arrepender. Morrer trabalhando literalmente. Literalmente. E a ideia era ser uma casa de veraneio para a família. Primeiro ano ninguém foi. Como estava em política de expansão, ele alugou todos os quartos. Falou, esse negócio deu certo. E ali... próximo ali dos anos 2000... Acabou, a família já perdeu a casa de... Acabou, perdeu a casa, foi alugada. Não vieram no primeiro ano, agora ninguém se veio. Quiser só pagando. Passear, vem na baixa temporada. Sim. E aí, no início dos anos 2000, Porto Seguro já estava com um boom ali do turismo. E aí começou a fazer sentido uma expansão. Então, de 20 quartos foi para 40, 60 e 100. Então, foi ali uma aposentadoria que não deu certo. Uma demanda do mercado. Virou um empreendedor, né? Um aposentado que virou um empreendedor. Era no Rio ali, acho que ele não foi contando muito o que estava fazendo, quando a família foi lá já estava um hotel formado. E o boom da demanda da região também. Então, regiões ali no entorno, Prado, Caravelas, acabou que o turismo foi subindo, se concentrou em Porto Seguro, deu demanda de leito e o Solar do Imperador foi acompanhando. Passaram por 2 retrofits, o último foi inclusive no ano da pandemia, onde a gente refez toda a área externa. Então é um hotel com foco ali, a gente tem um share corporativo muito expressivo, mas também o casal, lua de mel, a gente consegue girar muito. Legal. Não está na beira da praia, a gente traz todo o charme, né? O Solar do Imperador, uma das condições para o meu avô fazer o hotel, quando a minha avó, a esposa dele, entendeu que era para não se aposentar, falou, tá bom, mas então a gente tem que fazer um hotel que tenha cultura e gastronomia enraizado. Então, dali surgiu o projeto da Adega dos Lordes, que é um restaurante paralelo ali do hotel, sob reserva, com menu assinado e sazonal. Então, diferente do que a gente vê nos hotéis mais de lazer. Então, foi um pré-requisito dela. E o outro era que o hotel tivesse muita história. Então, quadros, cartas de Dom Pedro, réplicas do Descobrimento. Então, é um hotel que a gente faz uma imersão cultural muito grande também. Ai, que máximo, que máximo. O que você considera, assim, como principais mudanças depois da sua gestão, né? E aí você tem um desafio que você acabou de falar, que é manter a tradição, né? Sim. E, ao mesmo tempo, inovar, né? Isso é um desafio grande, assim, que a gente sabe que, como você falou, inovação não é só ter um sistema melhor ou alguma coisa, mas, enfim, trazer isso para o público também, né? O público, às vezes, ele fica naquela, mas é muito velho, é um hotel velho.
A gente estava falando um pouquinho antes, eu comentei com você sobre Araxá, né? Que eu tive no Grande Hotel. Então, tem hóspedes que chegam lá e falam, nossa, mas esse hotel é muito velho. Tem hóspedes que falam, meu Deus, quanta história nesse hotel, né? Eles têm os QR Codes em cada ambiente para explicar a história, assim. Como que você enxerga isso dentro do Solar? Você conseguiu fazer isso? Tá conseguindo, né? Fazer isso com primor, assim? Quando eu entrei, eu criei um lema para mim. E o lema era manter a cultura e inovar na gestão. Na cultura que a gente entende que uma mudança cultural da empresa, ela dura ali em torno de 3 a 5 anos. E principalmente na pandemia, com funcionários afastados, seria meio complicado de mudar ela em curto prazo. Sim. Mas a gente podia inovar na gestão, principalmente olhando para o nosso cliente final. Então, eu até brinco, a primeira coisa que eu fiz nos 3 primeiros meses, além de mapear processo, foi ter o olhar para os clientes que já haviam passado no hotel. Então, acho que uma empresa de NPS, eu devia ter sido o único doido que fechou um pacote com 5 mil envios, disparos na pandemia. Devem ter perguntado, pô, vai mandar para quem? Não tem ninguém. E aí, eu peguei todo o banco de dados de clientes anteriores, fiz um disparo justamente para identificar o que mais estava se falando, principalmente nesse aspecto de velho, ou que está depreciado, ou que está não funcionando muito bem, para entender para onde que a gente precisava seguir no pós-pandemia. Toda crise, historicamente, ela vem uma hora passa. Sim. Cabe a nós a gerir da melhor forma para surfar essa onda, remar contra a correnteza e passar da crise. Então, eu sabia que quando ela passasse, a gente precisava estar muito bem preparado, entendendo qual era o cenário atual do hotel. Então, foi a junção dessas duas coisas, né? Manter a cultura, inovar na gestão e ter o olhar principalmente para o cliente final. Sim. Visto isso, a gente volta para o operacional e começa a fazer algumas mudanças na parte comportamental, principalmente, algumas regras e treinamento. Acho que a gente colocar a diretriz que a gente quer tá sempre ali reforçando muito o objetivo final. Qual é a entrega que a gente vai ter. Sim, e é muito legal, tipo, essa busca de honrar também a história do seu avô, né? De tudo que eles construíram, enfim, para chegar, né, onde chegou. Claro que tiveram evoluções, mas acho que deve ter muito dele lá ainda, Claro, né? Claro. E muitos hóspedes habituês, eles procuram também porque conhecem a história. Sim. Então, como é que tá? E agora? Mudou? Pô, eu conheci fulano que trabalhava tanto tempo atrás. E isso é uma coisa que eu me encontrei muito quando cheguei lá, era o que eu tinha de idade e tinha gente que tinha de casa. Eu ia fazer essa pergunta agora. Primeira coisa, fala, que você não falou aqui claramente, você contou essa história, mas parece um senhor de 60 anos falando, né, gente? Super, assim, conteúdo. Nossa, é maravilhoso. Eu fico sempre babando quando eu vejo você falando. Fala a sua idade, só pra gente contextualizar. 25 anos. 25 anos, gente, já com toda essa bagagem, com toda essa história, né? 25 anos. Então, deve ter gente que trabalha no hotel que lembra de você pituquinho lá, correndo, brincando pelo hotel, não tem? Sim. E foi muito importante, logo quando eu cheguei, eu entender isso, porque podia passar na cabeça de muitos, o que o menino que a gente viu correndo tá fazendo aqui no início da pandemia? Vai afundar a gente. Sim. Então, foi muito importante na tomada de decisão. Óbvio, a gente nunca tinha passado por algo como aquele cenário antes. Mas a gente precisava, em questão de segundos, tomar decisão que no final do dia a gente precisava acreditar que seria melhor. E essa decisão precisava passar pelo corpo de líderes, senão muitas delas, talvez, eles não iriam comprar a sua ideia. Sim. E você não ia levar para o caminho que você acreditava ser o melhor para o produto. Então, meio que eu desenhei uma espécie de pirâmide Maslow ali, entendendo os aspectos importantes de cada colaborador dentro da empresa e coloquei eles para participarem da tomada de decisão. Legal. Às vezes a gente isola muito o cargo de diretoria e eles começam a ver a gente como deuses e, na verdade, não é isso. Inacessíveis, né? Que você não pode falar ou sugerir alguma coisa. Exatamente. Né? E isso, para um produto onde vai ter mudança cultural, você precisa colocar eles para dentro dessa mudança. Então, isso foi fundamental também para a gente conseguir os resultados nos meses seguintes. Mas acho que participar da equipe, das decisões, é fundamental para qualquer negócio, principalmente esses que passam por transições culturais.
E deu super certo, né? Que Deu você certo, falou aí deu que teve certo. vários resultados aí. Com certeza hoje eles devem olhar e falar, nossa, aquele menininho, olha só, Sim. né? Que profissional incrível, muito bom. Hoje você tem um gerente lá? Como que Sim, funciona? sim. Porque você mora no Rio, né? Isso. A gente tem um gerente lá, mas também um modelo que eu acreditei muito. E aí foi olhando números, olhando aspectos da região e olhando um pouco da operação do hotel. Era de criar um processo onde os setores seriam interligados por comunicação e cada setor sabe qual é a sua alçada na tomada de decisão. Então a gente tem, claro, uma figura ali de um gerente que está a par de tudo. Se der um problema maior e precisar ali, às vezes, sair um pouquinho da curva, ele assina embaixo. Mas os setores com autonomia para resolverem seus problemas e com uma comunicação muito interligada entre eles. Legal. Então, eu criei algumas reuniões que eu entendia como setores que precisavam se comunicar. A gente, principalmente com hóspede, problemas de hóspede, a gente mapeou diversos perfis de hóspedes e já criou ali também algumas soluções para problemas que poderiam vir a acontecer. Então, assim, eu acredito muito num modelo onde os setores são interligados e eles podem ter uma tomada de decisão independente. Mas a figura do gerente, ela é indispensável. Porque sempre tem uma hora que tem que chamar o gerente, né? Sempre tem. Sempre tem alguém que quer falar com o gerente, né? Sempre Então tem que ter Quem esse é o personagem. responsável? Exatamente. Tem que ter essa pessoinha lá dentro. Não tem jeito mesmo, né? Você falou do perfil do cliente, que é bastante importante a gente analisar. Qual que é o perfil do hóspede do Solar? A gente pega corporativo. Para a gente estar localizado próximo ao aeroporto, a gente consegue ter essa versatilidade que quebra um pouco ali o segmento de Porto Seguro, mas o corporativo hoje representa 40% do hotel. Olha, é bastante. Então a gente pega ali o restante casal, família, média ali de 2,8 por quarto, quase 3 ali. Mas a gente atende ali companhia aérea todas, empresas farmacêuticas da região. E como a gente tem o shuttle para o aeroporto, acaba que é um incentivo também para o corporativo ser forte lá no hotel. E você tem um público forte de geração Z, Y, aí galera de 20 e poucos, 30 anos? É legal a gente pontuar a geração Z, que inclusive foi o tema da Equipotel. Porto Seguro e região, ela traz esse perfil por Arraial da Ajuda, Caraíva, Trancoso. Então, acaba que essas pessoas, a gente se acostumou muitas vezes a ficar num lugar, alugar um carro e ir visitando e fazendo bate-volta. E a gente começa a visualizar um perfil onde ele fica cada dia um pouco num lugar. Legal. Então, acaba que isso é um público interessante pra gente. Ele tende a aproveitar mais o hotel, consumir dentro do hotel, aproveita ali alguns pontos turísticos da região, mas ele faz uma viagem um pouco mais cansativa, digamos. Que ele sai de hotel, faz o check-out e vai para o outro. Então, é um perfil que tem ali a sua diferença daquele 7 dias corrido dentro do hotel e que vai passear o dia inteiro e volta ao final da tarde. Mas, inclusive, essa semana saiu uma pesquisa na McKinsey mostrando os aspectos comportamentais. A fila do check-in, que ele a geração Z já quer o aplicativo, o fast check-in, tudo certo. Nossa, tem que fazer check-in, nossa, tem que ficar na fila, né? Tipo, não dá pra ir mais rápido. Vou fazer um pedido, room service, eu vou ali no iFood. Sim. Então, a gente entende também um modelo do comportamento do hóspede dentro do seu hotel totalmente diferente, o que nos leva a rever estratégias de A e B, por exemplo, experiência de check-in. Então, é toda uma compilação ali, né, de dados que a gente precisa ter para nota satisfatória, para você criar novos clientes promotores. É legal você falar isso, porque eu vejo muitos hoteleiros... Bom, a gente já falou também disso, né, lá na Equipotel, que a hotelaria é muito tradicional ainda, né? Independente, enfim, das modernidades, das inovações, a gente sabe que existe uma tradição, né, por trás, assim. E quando a gente fala da geração Z, o que eu mais escuto dando treinamento e viajando é tipo, essa molecada não quer nada com nada, eles não estão nem aí pra nada, não esquenta lugar, trabalha 6 meses e tchau, já acha que sabe tudo, pode ser gerente, né? Então, esse é o estereótipo que se formou, né? Mas eu acho que você está totalmente certo. A gente tem que pensar também no cliente, porque o cliente também, esse cliente dessa geração também vai querer ficar com a gente, né? Então, o que eu vou fazer para entregar para esse cliente?
Não é só o meu colaborador, né? Meu cliente Exato. interno e o externo principalmente, né? Que é a galera que está viajando realmente. E é isso, eles querem conhecer tudo. Exatamente. Em pouco tempo. Então, eu não quero ficar muito tempo no mesmo lugar. Já conheci aqui, agora eu quero ver outra novidade, quero, né? Então, a inovação, tá atrás de novidade. Tem questões também ligadas que eu imagino que você também deve ter essa preocupação, a sustentabilidade, né? A diversidade, tudo isso hoje atrai, né? O cliente, ele precisa se conectar, né? Com isso. Eu acho que a gente precisa criar um ecossistema onde todos sejam bem-vindos. De A a Z, pet friendly, precisa ser um hotel acessível. Então, e não só se mostrar como acessível, como entregar acessibilidade e a inclusão. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa estar alcançando cada vez mais resultados. Abrindo parênteses da geração Z, querendo ou não, críticas ou não, é um público que, no final do mês, o que importa é a gente estar pagando a conta. Sim. O que todo hoteleiro, investidor quer é a sua rentabilidade. E é um público que viaja muito, ele deixa de fazer compras de apartamento, compras de carro, para direcionar seus gastos com viagem. Então, isso em pesquisa, a maior geração Z tende a viajar mais, gastar mais com viagem. Então, é um público muito importante que vai fazer um volume no nosso hotel. E a gente precisa entender qual é a experiência que esse segmento quer. Sim. Em paralelo, a gente tem o Airbnb, que vem crescendo muito. Muitos hotéis e grupos tendem a criticar pontos positivos e negativos, algumas críticas ao modelo de operação e pagamento de impostos, mas no final, eu acho que tudo está linkado a uma experiência. Então, você vai, abre ali, você escolhe qual é o apartamento que você quer, localização, digita uma senha, pegou a chave, low touch, não fala com ninguém e tá tudo certo. Sim. Então, se isso é uma procura, nós hoteleiros precisamos estar olhando para isso também. Sim. Porque é uma geração que vem com alto potencial de gasto. Sim, com certeza. Queria falar um pouquinho, tirando o charbel do hoteleiro agora, né, da pessoa. Você sabe que você é um desvio padrão da sua idade, né? Eu sempre penso assim, quando eu vejo você falando, eu falo, gente, se todos os meninos de 25 anos fossem assim, nossa, a gente ia estar voando muito mais rápido, né? E você, obviamente, tem amigos da sua faixa etária, né? Enfim... Aqui você atribui o teu estilo já mais empreendedor? Você acha que foi de criação? Você sempre foi essa pessoa? Você falou do atletismo, do esporte, futebol. Né? Do futebol. Aqui você atribui esse seu pensamento de empreender mesmo, né? De querer fazer diferente, de querer agir, né? Que eu acho que a ação é importante. Uma das coisas que é muito criticada na geração Z é tipo, são acomodados, né? Ainda brinca que o pessoal sai de casa não sei com quantos anos, 40 anos, ainda tá morando com os pais, né? Como que você enxerga isso, assim? Até pensando nos seus amigos, nas pessoas que você convive da sua faixa etária. Eu acho que o frio na barriga que a gente tem não sei se você já pulou de paraquedas ou a adrenalina no esporte radical. De balão, sério? Andar de balão? Não é muito radical, mas tudo bem. Se ele deu alguma quedinha, deu frio na barriga, pode servir. Mas eu acho que empreender, na tradução exata, é você travessia arriscada. É você fazer diferente. Nem todo mundo vai ter oportunidade ou vai querer ter sua própria empresa, mas eu acho que você sair de casa e querer fazer hoje melhor do que você fez ontem, fazer hoje diferente do que você fez ontem, em prol de você melhorar, mas também melhorar o que está no entorno, tanto nosso quanto da onde a gente vive. Então, eu acho que empreender nas pequenas coisas que você pode melhorar o seu bairro, a sua sociedade, a empresa na qual você trabalha. Óbvio, a gente fala de questão cultural. Tem empresa que vai ser mais restrita a isso, outras não. Mas, assim, linkado diretamente a mim, eu acho que é a adrenalina do risco e, principalmente, quando você lida com muita gente, você está entregando algo, tanto para quem está com você, quanto para quem vai comprar de você. Então, um hotel mexe com uma cidade. Um hotel, você lida com eventos, você lida com sonhos, e quando a gente vê isso na entrega final, algo, assim, inexplicável. É como... Um combustível, assim. É um combustível, não como... O balão, acho que é tranquilo. Mas é adrenalina você pular de paraquedas e posar tranquilo. Deu certo. Vamos fazer mais. E você fica com aquele... E você sempre teve isso? Gás ambicioso. Mais. Acho que para o empreendedor que tem a sua própria empresa, empreender no Brasil não é fácil.
Então, você precisa ser muito resiliente. Acho que todo empreendedor, se ele não tem resiliência, você para no meio do caminho. Tem que ser. Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho da CST? Vamos. Que acho que é seu Legal. bebezinho agora, né? Já ficou feliz agora. Legal, vamos falar. Então, conta um pouquinho pra gente o que é a CST Hotéis, né? O que ela tá chegando no mercado para entregar o que exatamente? Legal. Um pouco do que a gente fez no Solar do Imperador, que eu vi que deu certo. Aquilo ali, quando eu vi fluindo com 100 quartos, 80 pessoas, impactando tantos hóspedes, falei, eu preciso levar isso para outras operações. E o Solar do Imperador é uma empresa familiar. E acho que todos nós sabemos pontos positivos e negativos de uma empresa familiar. E você não é a única formiguinha no formigueiro com esse cenário. Então, eu trouxe um pouco do que eu vivi e fiquei ali 1 ano estudando o mercado, números de empresas familiares, comparando principalmente o cenário de hotelaria do Brasil com o dos Estados Unidos, que a gente vê um mercado com muita rede, poucos hotéis independentes. No Brasil, a maioria dos hotéis são independentes. É verdade. E quando a gente fala de processos, pouquíssimos têm. Então, a ideia foi essa. Pouquíssimos têm. Eu sei bem. É um mercado, um oceano azul. Um oceano azul. E, por outro lado, um público, eu digo, 200 milhões de brasileiros propensos a consumir, onde muitos gostam de viajar. E a experiência está linkado diretamente ao hotel. Deixou de ser a cama boa, o chuveiro bom. E o café da manhã ok. Então, dentro disso tudo, eu fui pensando, entendendo o mercado, e ali eu estruturei a CST e o foco, público-alvo, empresas familiares. A gente segue uma linha de geração onde muitos não querem suceder, mas tem o produto e ele está depreciando. Ele está no mercado, está recebendo gente. Então, a gente entra ali, fazendo a gestão 360 graus. Tem hoteleiro que às vezes quer vender, então a gente tem um parceiro que faz o valuation da operação também. Legal. Então, a gente entra, faz arrendamento com prioridade de compra e entra com toda a nossa estrutura. É uma administradora, É uma então. administradora. Administradora Não é uma hoteleira. consultoria. Não, administradora. Entendi. A gente faz administração. Faz o arrendamento, a gente sempre tem a prioridade de compra e nisso a gente faz valuation também da operação. Legal. A gente viu ali a oportunidade no meio onde tem muito hotel, similar ao que o Solar é entre vários outros. O Solar hoje ele segue, mas tem muitos outros que as pessoas não querem seguir. Eu falo que o hotel vira um fardo, né? Vira um fardo. Essa coisa da família branco. chega uma hora que barra e a pessoa não quer, não é um Charbel, né, que quer, deixa esse negócio que eu vou resolver. Não, a pessoa quer se livrar daquilo, né? Exatamente. E o nosso foco é pousadas. Pousadas onde a gente entende que pode estruturar para um small luxury. Legal. Então, a ideia é que a gente tem ali pousadas, hotel boutique e hotel mid-scale, que é o nosso próximo passo que a gente vai estar entendendo agora, prédio vertical em capital. Legal. Então, a gente entende isso dentro do cenário. E tem muito daquilo também. Às vezes, a empresa familiar, você não sabe nem como vender. O hotel é diferente de um... Não é uma loja que hoje é farmácia, amanhã pode ser loja de sunga. Sim. É um hotel. No máximo, você pivota ali para uma... aluguel de quartos, mas ele vai ser ali, vai ser quarto, cama, não tem muito para onde você mudar. Sim. Então a gente entra, eu digo, não é você aproveitar de alguém que não quer seguir, mas é dar suporte e dizer para eles que tem jeito e um jeito bom, positivo, onde não vai ser uma empresa que vai entrar e vai sucatear o hotel. Sim. Porque, como todo hoteleiro, ele tem orgulho do produto que ele criou. Muitas das vezes ele não foi comprado, ele foi criado do zero, era um terreno, ele construiu. Sim. Então tem uma paixão por trás daquele ativo. Então, a gente quer entregar resultado e continuidade, dar continuidade ao legado que uma família criou. É basicamente isso. Eu ia falar isso. Eu acho que o mais legal é que você tem essa história por trás. Você sabe a importância da família, do começo, né? Do começar um negócio, do manter ali uma tradição, uma história, né? Eu acho que isso é legal. Quando você pega um hotel, é diferente de uma empresa simplesmente que nasceu para fazer administração de hotéis. Sim. Não vai estar muito preocupado com essa parte mais emocional, né? Eu acho, exato. dos proprietários, da preservação, da cultura, da organização, né? Isso eu acho que vai fazer a diferença, Exatamente. Realmente. A gente entrega ali a humanização de um grupo. Né? Exatamente. A humanização, falou tudo. É isso. Muito legal. Ó, muito bom. Depois a gente vai ter que falar mais sobre isso no próximo podcast Com aqui. certeza. Vamos falar um pouquinho de tendências, né, para hotelaria. Eu vejo que você está sempre, né, por dentro, sempre atualizado, estudando, assim. Quais são as principais tendências que você está identificando aí
para o mercado, né? A gente passou, graças a Deus, aí por essa fase, passou já, né, a fase cabulosa aí da pandemia, agora os hotéis estão bombando, né? Sim. Muitos hotéis lotados, enfim. Até saiu uma pesquisa, acho que foi ontem que apareceu na TV, ontem ou anteontem, que aumentou muito o turismo interno. Né, que as pessoas, até claro, por conta de dólar alto e euro alto, internamente a tendência é realmente que as pessoas viajem, né? Mas o que você está enxergando aí para os próximos anos, enfim, em relação à hotelaria, ao futuro? Eu gosto muito de entrar no modo de compra dos hotéis. A forma de escolher um hotel mudou. Uhum. Então a gente não... Foi a época, lá atrás, a gente pegava o guia 4 rodas, abria, olhava a lista de hotel e ligava. Uhum. Agora a gente tem ali as OTAs, agências, operadores, para dar um norte em qual hotel você vai escolher. Uhum. Com alguns quesitos, preço, localização. E agora, entrando na geração Z, o que a gente falou, o modo de escolha de hotel ele está totalmente diferente. Os feedbacks das redes sociais não são somente TripAdvisor. As páginas do Instagram precisam ter um comportamento diferente e a forma de produzir conteúdo também. Uhum. Então, antes de uma viagem, a gente vai escolher o hotel, a gente entra no Insta, a gente vê alguns influenciadores que foram lá, micro-influenciadores não famosos, mas qual é a experiência real que esse hotel está transmitindo. Sim. Então, falar de venda, a gente vai entrar, distribuição das OTAs, campanhas, é uma discussão para até o final do dia. Mas acho que o comportamento de compra do consumidor ele muda e está mudando de cada vez mais rápido. Acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, principalmente plataformas como TikTok, mudanças de algoritmos de Google Ads, Facebook Ads. Que muda, quase não muda, né? Só um dia sim, toda outro hora, também. Toda hora. E eu acho que a gente precisa criar uma cultura de CRM dentro da nossa central de vendas. O cliente habitué, ele precisa ter um tratamento diferenciado. A gente vê isso funcionando muito bem, mas acredito que a parte do back-office ainda tem muitos pontos a melhorar de grandes redes. Então, mas quando a gente lida ali de forma natural mesmo, na escolha de um hotel, você precisa ter esse relacionamento. Acho que, às vezes, a data de nascimento da pessoa ela passa em branco, mas um bolinho muda totalmente os 7 dias da estadia que a pessoa vai ter. Caramba, eu fui lembrado, o hotel olhou para mim. Sim. Então, você humanizar a sua estratégia do online para potencializar a compra dos clientes. Eu acho que esse comportamento do consumidor ele está olhando muito para isso, experiências reais. E a gente precisa transmitir isso da forma mais clara possível dentro dos meios que a gente possui hoje. Sim. Eu sempre falo que um bom hotel com uma boa cama, uma boa internet, tem muitos. Sim. Monte, eu acho que isso é obrigação né? hoje. Exatamente. Isso é o básico, né? É o básico, assim, básico. Né? Mas qual é a experiência? O que eu vou levar desse lugar? Na minha memória, né? Exato. Não é nem levar algo físico, às vezes. É simplesmente da sua memória que vai fazer com que você fale, né? Sim. Assim como eu já falei para você de alguns hotéis que eu fui agora há pouco. Então, é isso que fica, assim, né? O que a gente consegue gravar lá no coração do hóspede mesmo para que ele queira replicar isso e voltar, né? Obviamente, Sim. que esse é o nosso objetivo. Acho que hoje a gente lida muito com aspectos de sustentabilidade. E as pessoas compram a sustentabilidade. Mas não porque ela vê o que é ter uma experiência, mas porque ela vê valor naquilo, principalmente. Não tem preço. Então, às vezes você ter uma produção local do seu café da manhã, ou você mostrar para as pessoas que você está incentivando a economia local através dos pequenos produtores. Sim. Caramba, vou escolher esse hotel porque não estou comprando só uma estadia, mas eu estou ajudando a comunidade local também. Então, você está entregando além de uma experiência só de hotel. Você está impactando a sociedade em volta. Está se envolvendo, né, numa evolução aí da região toda, né? Exatamente. Muito legal. Então, são pequenas coisas, porém grandes coisas para quem está comprando uma experiência. A experiência vai além daqueles 7 dias ou 4, 3 que ela venha ter naquele hotel. A gente olha hoje muito mais para o entorno. O que a gente está fazendo no meio ambiente, com as pessoas. Sim. Então, isso hoje é muito importante quando a gente vende algo. Sim. O menos é mais. É a gente voltar a fazer muito bem o simples bem feito. Sim. E o simples bem feito é a pousada, é o que está em torno, é a nossa região, olhar para o meio ambiente, olhar para o nosso ecossistema. Legal. Acho que é todo esse contexto que engloba uma
não vender mais, mas vender melhor. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, eu sempre trago uma pergunta, que é a seguinte. Para você, o que é ser um hoteleiro? No pé da letra, mas acho que é importante a gente reforçar, principalmente para as pessoas que pensam em ir para a hotelaria, é você estar disposto a trabalhar e estar olhando para o seu negócio 24 horas por dia, 365 dias por ano. O segundo aspecto, acho que ser hoteleiro é você olhar para as pessoas como o principal ativo do seu negócio. Literalmente, é um negócio de gente para gente. Tecnologia é só um meio, mas o final envolve pessoas, está com as pessoas. Sim. E acho que o terceiro, você ser hoteleiro, é você ter paixão pelo que você faz. Não adianta você ter meio termo. Ou você gosta, ou você não gosta, ou você ama. Porque você vai fazer aquilo por muito tempo, dentro da sua semana, do seu mês e do seu ano. Tem problemas que às vezes deixa a gente estressado e é normal durante o dia. A gente precisa saber que isso faz parte do segmento que a gente escolheu. Sim. São pessoas. Pessoas têm problemas do dia a dia, estresse, e a gente precisa saber gerir isso da melhor forma possível. Isso é hotelaria. E no final é uma paixão que muitos têm e poucos conseguem sair. É que verdade. É viciante. É verdade. Como você falou, ame ou deixe, né? Exatamente. É meio assim, né? Ou você ama Exatamente. loucamente, ou você já pensa na hora, não, Deus me livre esse negócio, né? Pra mim não funciona, né? Então, mas é muito nisso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar agora do nosso primeiro patrocinador, Milicare. Acidentes acontecem com todos nós. Conheça o Milikit Tira-Manchas da Milicare. A solução para toda e qualquer mancha em seu tapete ou carpete em um único produto. É sempre importante ler as recomendações de uso do Milikit. Depois de retirar o excesso, aplique o pré-mist. Agora, a mancha está pronta para o polímero Milicare. Nesse momento, as moléculas de sujeira se conectam ao polímero. A escovação é importante para que 100% da área da sujeira entre em contato com a tecnologia Milicare. Agora, é só esperar o tempo de ação. Tecnologia Milicare para tapetes e carpetes. Porque sabemos que não basta ser feito, tem que ser perfeito. A Milicare é um parceiro, um patrocinador incrível aqui do Papo de Hoteleiro. Eu adoro falar sobre eles porque eles têm muito a ver com o nosso propósito, né? Quando a gente fala de inovação, de sustentabilidade, é algo que eu realmente primo, sempre busquei aí para os hotéis aos quais eu passei. E também, obviamente, não posso ficar divulgando coisas que eu realmente não acredito, né, gente? Então, é uma empresa que trabalha com higienização de têxteis, desde carpetes, colchões, cortinas, almofadas, mas de forma sustentável, com produtos biodegradáveis. É uma higienização a seco. Então, a melhor parte, para quem é da hotelaria, sabe a dificuldade que é esperar secar um carpete, secar, né, algo que a gente precisa usar rapidamente no hotel. Então, com a Milicare, você não vai ter esse problema. Entre em contato agora, @milicarebrasil.oficial, Milicare com 2 L's. Entre em contato com a Milicare, tenho certeza que eles vão te atender aí em qualquer lugar do Brasil, para poder solucionar seus problemas com manchas, com mau cheiro de carpete, enfim. Fala com eles que eles vão te ajudar aí a resolver esse probleminha que eu tenho certeza que possivelmente o seu hotel pode também passar. Vamos para o Catilis, que é a pergunta que os nossos telespectadores mandam para cá, né? E eu vou mostrar ela aqui agora para você e a gente vai juntos aí achar uma resposta para ajudar os nossos queridos espectadores. Vamos lá, então a pergunta é a seguinte: quais estratégias você recomenda para desenvolver habilidades de liderança entre os colaboradores que desejam progredir em suas carreiras na hotelaria? O que um colaborador que quer crescer precisa fazer? Legal, eu acho que são 2 pontas, isso entra
no gestor e a empresa precisa ter um entendimento de uma cultura de inovação / erro, onde você pode querer fazer diferente, mas se errar, não tem problema, a partir do momento que a gente avalia o erro. Então, acho que o principal é dar responsabilidade. Independentemente ali do nível hierárquico, eu acho que as pessoas precisam ter responsabilidade nas suas mãos. E, às vezes, você dá uma responsabilidade um pouco maior é importante. Ali, eu acho que a gente já faz uma fatia de quem quer assumir mais responsabilidade, quem vai ter essa responsabilidade com a responsabilidade, quem não quer. Ou seja, aquela pessoa que, poxa, eu tô aqui, me deixa aqui, tá tudo certo. Sim. Quando a gente olha para o cenário de hotelaria, onde você tem uma rotatividade muito alta, isso pode ser um fator de decisão, se aquele colaborador faz sentido continuar com você ou não. Sim. Acho que o ponto 2 é treinamento. Fundamental. Não adianta a gente dar a vara e também não ensinar a pescar. Senão a gente vai começar a ter cada um vai criar seu modo. É o chamado tiro no pé, né? Exato. Exatamente. Cada um vai criar seu jeito, achar que o seu jeito é o melhor jeito do mundo, quando não é. Então a gente precisa ter alguém para dar um norte de... Hoje você começou isso, auxiliar de recepção. O objetivo final é que esse cara seja um auditor. Mas ele precisa entender os processos de recepção, a jornada e o que, de fato, um auditor entrega para saber se também essa pessoa quer ou não, faz sentido para ela ou não. Senão você investe e perde no meio do caminho. Falando de liderança, acho que a gente entender também os aspectos... tem gente que não gosta de pessoas. E um líder, ele precisa gostar de pessoas. Às vezes ele não é chefe, mas ele é líder. Acho importante também a gente desmembrar isso, porque é importante você ter uma equipe onde você tenha o líder, que não necessariamente ele seja o chefe. Sim. Mas, às vezes, na ausência de um chefe de recepção, você tem aquele cara que, deixa eu resolver. Sim. Né? Num momento de overbooking, mas para ele resolver com sucesso, ele precisa de um treinamento. Sim. Sim, eu acho que é todo um contexto onde junta o objetivo da empresa com os colaboradores, dos colaboradores com a jornada, o plano de carreira que aquela empresa tem de oferecer. Acho que o plano de carreira sólido e transparente é fundamental para isso, que aí a pessoa pode entrar sabendo aonde ela pode chegar. Sim. E às vezes ela mesma vai buscar se desenvolver fora do trabalho. Às vezes a empresa não fornece um curso de idiomas, mas ela vê que aquilo é fundamental para ela almejar um cargo diferente. Ela vai buscar. Que faz parte da carreira, né? O autodesenvolvimento, né? Às vezes também tem pessoas que colocam toda essa responsabilidade na mão do hotel ou do seu gestor, né? Que ele tem que me desenvolver, ele tem que me proporcionar cursos. E não é assim, a gente sabe. A carreira é autorresponsabilidade. É óbvio que a empresa, o gestor, ele tem que estar ali para te apoiar, para te dar um suporte. Mas a responsabilidade principal é sua, né? Você pode proporcionar tudo isso e a pessoa não se engajar do mesmo jeito, né? Se o colaborador não quiser, não tem jeito. Ninguém vai fazer com que ele se convença. Sim. Hoje a gente tem uma leva de possibilidades para as pessoas se melhorarem. Né? Performar melhor, buscar conhecimento, desde plataformas que todo mundo conhece, como o YouTube, até já fazendo merchan da Escola de Hoteleiros, onde eles podem chegar e se capacitar por conta própria. Sim. Se a gente jogar tudo na conta da empresa, cada um tem um objetivo diferente. Não dá para você atrelar tudo isso embaixo do seu guarda-chuva. Mas, ainda mais falando de hotel, onde às vezes a margem é apertada. Não dá para você abrir esse leque. Mas a gente tem uma leva de opções para você melhorar. Idioma. Hoje, inglês, ele não é mais nem pré-requisito. É fundamental no turismo, né? Então, se você não tem, poxa, tem tanto curso online, busca. Sim. Eu acho que... E muita coisa gratuita, né? Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né? Exatamente. Das escolas abrirem, assim, as oportunidades de... Até para captar, no primeiro momento gratuito e depois fazer uma venda, mas não importa. De qualquer forma, já chega alguma coisa gratuita para você iniciar, exatamente. Você deu o pontapé inicial, você sentiu ali um gostinho de, será que é isso mesmo que eu quero? Acho que se investir é algo fantástico, não tem nada a perder. E só vai ajudar o colaborador cada vez mais a estar mais perto de uma promoção ou de desempenhar melhor no seu dia a dia.
e, obviamente, isso vai ser reconhecido. Sim. Né? E você tem um pensamento como gestor que eu gosto muito, que é a história da autonomia, de dar autonomia para as pessoas, né? É claro que é importante a gente sempre verificar que a autonomia ela só pode vir depois que a pessoa tiver o treinamento devido, né? O conhecimento, né? Do que ela tem que fazer, porque senão também é sofrido demais, né? Para que ele resolva, decida. Mas isso realmente faz a pessoa se sentir muito mais pertencente. Sim. Porque a opinião dela é ouvida, né? Quando ela fala alguma coisa, quando ela dá uma sugestão, quando ela resolve um problema, enfim, né? Ela se sente muito mais proprietária, né? Daquilo, assim, com propriedade mesmo, né? De resolver. Isso, o resultado no final é bem melhor, realmente. Exato. Acho que é legal, uma dinâmica que eu gostei muito de colocar lá no hotel. Eu, não a governanta, mas tinha uma camareira que era muito boa. E ela, com coisa pequena, assim, ela fazia cartinha, ela mesma fazia em casa, levava, e ela começou a ter muito elogio. Uhum. E, às vezes, ali no dia a dia, a gente não sabe o nome de todo mundo. Sim. Pô, quem é essa? Chama ela aqui, vamos conversar. E a gente estava tendo um problema na virada, na arrumação noturna, né, das camas. E eu chamei e falei, poxa, a gente está tendo esse problema aqui. Quer levar para casa, pensa aí uma semana e traz a solução. E ela foi e trouxe uma solução fantástica, que era simplesmente mudar o horário da abertura de cama. E foi uma virada ali de jogo, da avaliação de abertura de cama. E ela trouxe de casa a solução. Então, a gente buscar, às vezes a gente vai para fora, quebra a cabeça achando que precisa de uma solução, sim, quando a solução está dentro de casa. É só a gente dar voz para os colaboradores. Obviamente, essa voz vai ser muito mais afinada, apurada, quando a gente ensina como pescar. As ferramentas. Ensina, exatamente. Exato. Acho que esse conjunto de funções, de estratégias, vai beneficiar o colaborador e a empresa. E nem sempre o gerente vai saber mais do que a camareira, realmente, né? Para algumas situações, é muito mais inteligente a gente perguntar o que elas acham, o que eles acham. Exatamente. Ela faz aquilo a jornada inteira dela, então... Com certeza, e às vezes você colocar alguém diferente para avaliar um problema que, obviamente, está atrelado a ela, mas não é dela, é aquele olhar. Às vezes a gente passa na mesma paisagem todo dia e não vê o quão bonito é aquilo ou quão pode melhorar. Sim. Então a gente coloca ela num ambiente diferente, a gente tem um nível de percepção muito maior. Então acho que você buscar. E é importante que os companheiros de trabalho entendam que isso não é querer tomar conta do setor de ninguém. Pelo contrário, é para ter uma visão que, pela dinâmica do dia, às vezes a gente passa a não ter mais. E tá tudo bem. Sim. Então, é importante também transmitir para a equipe isso. Não é furar olho de ninguém, sim, não. Senão você cria aquelas fofocas de hotel. Tá se achando agora, né? Que deu uma ideia mirabolante. Tá entrando no meu setor por quê? Sim. Mas se ele consegue perceber alguma coisa diferente que você não consegue... Tá tudo bem, vai melhorar o seu setor e no final é a gente que vai estar ganhando. Sim. Todos nós. Todo mundo, né? Exato. Com certeza. No final o resultado melhora, enfim, tudo funciona. Muito bom. Muito bem, muito bem. Vamos agora falar um pouquinho do nosso patrocinador, Lavanderia Casablanca. Lavanderia Casablanca é uma lavanderia incrível que fica no interior de São Paulo, em Votorantim, próximo a Sorocaba, mas atende o estado todo, com locação de enxoval,
lavagem, higienização de enxovais de uma forma geral e atende até mesmo alguns locais aí fora do estado de São Paulo. Então, se você está procurando uma lavanderia eficiente, comprometida, atende desde hotéis aí, econômicos até hotéis de luxo, entre em contato com a Casablanca, @lave_Casablanca. Fala com a Maria e fala com o Wilson, tenho certeza que eles vão te receber e te atender com todo carinho que sempre me atenderam quando a gente trabalhava aí juntos dentro da hotelaria. Muito bom, agora a gente vai para a parte que eu mais curto, que são as crônicas hoteleiras. Muito bem, muito bem. Bom, a crônica, né? As crônicas hoteleiras é aquele momento que a gente vai tirar a tela do Catilis, exatamente, vai pôr a outra de volta. Muito bom. Muito bem, muito bem. Vamos agora para as crônicas hoteleiras. Charme, eu pedi para você trazer algumas histórias. Você deve ter várias, né? Maravilhosas. Isso. Então, vamos lá. O que você trouxe aí pra gente dar um pouco de risada, né? Afinal de contas, todo mundo, quando eu falei que eu ia criar o podcast, a pessoa falou, é pra contar aquelas histórias. Eu falei, vai ter também, mas não é só isso. Mas é o que o povo gosta, né? O que você trouxe aí pra gente? Legal que antes a gente estava conversando aqui para entender até onde a gente podia ir com as histórias, né? Que tem cada uma que... aqui a gente não tem muito essa restrição, não. Você fica bem à vontade. Aí já muda o podcast para série, longa-metragem, que tem história. Exatamente. Vamos lá, vou... Uma ou duas? Tanto faz, você... Acho que uma que todo hotel tem. Casal, traição. Essas é as que a gente mais gosta. Né? Acho que começa a ficar engraçado a partir do momento que você começa a perder credibilidade até com a delegacia da cidade, Ai, né? meu Deus, gente. Porque ok, 2 até vai, agora 3 em um dia... Já vira novela, você né? Você pede música, né? No mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora. Eita! Uma era um casal, 2 homens, e chegou... Um deles mandou pro namorado de um deles que estava lá e o namorado foi no hotel, chegou lá e o cara saiu correndo pela varanda, já estava animado e foi parar dentro da cozinha do hotel querendo se esconder. E aí na bancada, a geladeira embaixo, né? Foi o lugar que ele entrou. E o cara... entrou dentro de uma geladeira. Na cozinha? Na cozinha, de frios. Meu Deus! E ali a gente, ninguém entendendo nada, o cara sem camisa de bermuda entrando dentro da geladeira. A gente, caramba, o que esse cara tá fazendo? Ele entrou, ele ficou lá deitado. Aí a doceira passou lá, começou, gente, tem um homem deitado dentro da geladeira. E aí, até a gente entender o que estava acontecendo, o namorado dele tava dentro do quarto quebrando tudo. Aí, ok, chegou lá, tal, o namorado saiu correndo, aí a gente tirou o cara de dentro da geladeira. Sim. Aí um funcionário foi atrás do cara que saiu correndo, e nisso, um outro casal, marido e mulher... Simultaneamente, brigando também, e ali mais exaltados também e tal, e o homem também saiu correndo. E aí, e a polícia lá perto, a segurança do hotel foi, pegou um cara na rodoviária, passando já, e o outro saindo correndo também. E isso a gente falou, tem um outro. O cara, não, mas eu já tô com o homem aqui. Não, mas é outro. Como assim? São 2? E nisso, um outro evento que tava tendo lá, um casal também brigando, e a mulher saindo. Você já botou um plantão da delegacia também dentro do hotel, correndo. né? Já fica aqui, no moça, final senta eram aqui 3. na cadeira. O policial virou pra gente e falou, pô, vocês estão de sacanagem com a gente. Acabou de pegar um cara, como assim tem outro cara? Então, tem outro cara e outra mulher. No final era todo mundo na delegacia. Gente, falei, pô, manda a van lá os astros nesse dia estavam confusos. Nossa, eu falei, vamos colocar aí serviço, né? Shuttle de ida e volta pra delegacia. Esse dia foi meio caótico. E tava uma chuva, então foi caótico. Nossa Senhora. O outro... foi um cara que fez um show lá na cidade, uma época e tal. Ele saiu, não pagou nada de consumo. E umas 3 semanas depois, volta um cara falando que ia pegar o carro dele. E a gente pergunta, pô, mas... O carro dele ele ficou lá. Ficou lá. O carro. O cara deixou o carro lá. A gente, tá, o carro é seu? O cara, não, eu sou funcionário dele. Tá, você tem um documento que você pode pegar e tal? Não. Assim, no final, o cara que não pagou a gente também não tinha pago esse cara. Esse cara descobriu que tinha o carro lá.
Ele ia queria pegar o garantir carro, o dele já pegando o carro do cara. a gente não liberou o carro, ele insatisfeito pegou uma pedra que nem eu sabia que tinha uma pedra tão grande daquela no hotel, ele saiu quebrando um monte de vidro lá. No Do final hotel? do hotel, no final ele ainda pegou essa pedra e afundou o carro. Ele não levou o carro, ele não recebeu, ele Mas ainda acabou teve que com o pagar carro. meus vidros. Mas foi um Nossa. dia também, O hotel que não tem nada a ver com isso acabou, 24 de né? agosto de 2020, pandemia. Tinha ninguém, só esse cara lá querendo pegar um carro. Nossa, gente. Não, mas essas coisas de traição, daria pra fazer um filme só dessa parte, né? Porque esse o que é engraçado. acontece muito, né? É sempre engraçado depois, A né? gente Na chora hora. pra rir depois, né? Exatamente, a gente chora pra rir depois. Verdade. As histórias de traição são sempre muito cabulosas, assim, muito cabulosas. E as pessoas são muito corajosas também, né? Nossa. Porque cada coisa que acontece, olha, eu vou te falar. Aquele cara deve ter pego uma boa pneumonia, que ele se escondeu dentro de uma geladeira. Foi pesado. Eu tive uma vez um hóspede que estava com a esposa e no outro andar estava a amante. Nossa. Ele Nossa. tinha a agilidade de, tipo Seguro, assim... seguro. A autoconfiança dele aqui, lá ó. em cima. No mesmo hotel. Pra não ter problema ficar se deslocando, ele já botou as duas no mesmo hotel, né? A outra Nossa. lá embaixo, a outra lá no outro andar e tal, tudo bem, né? E os meninos que tinham que ficar administrando, né? Porque obviamente que a amante sabia que ele era casado e tudo, que ela tinha o papel de amante, né? Então ela se comportou. Mas a esposa era aquela confusão. Tipo, não, quando a fulana sair, não pode... Cuida porque eu vou sair tal hora e o ciclano não pode aparecer. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Por que Deus que a gente tem que se No envolver? final, né? o que cabe a gente é oferecer a melhor experiência pro hóspede, né? Cada um escolhe a sua. Exatamente. É eles que se resolvam, né? Desde que não dê briga e confusão, né? Por mim, pode agilizar do jeito que vocês quiserem. Enfim, as histórias hoteleiras. Muito bom, muito bom. Bom, estamos indo aí rumo ao nosso check-out, mas antes eu quero apresentar para vocês a Gráfica Milas. A Gráfica Milas é uma gráfica que fica em São Paulo, mas atende o Brasil todo. Eles são especialistas em materiais para hotelaria, então desde papelaria, eles fazem também as nossas canecas lindas aqui do nosso podcast. Então todo o material de visual, né, de identidade visual do seu hotel que você precisar, entre em contato com a Gráfica Milas. A Gorete e a Camila vão ter o maior prazer em atendê-los aí. Atende o Brasil todo. Elas aplicam também o material quando é alguma coisa se aplicada, adesivagem, painéis, enfim. Isso tudo faz parte aí do trabalho da gráfica. Então, o arroba das meninas é @gráficamilas. Entre em contato, fala que você viu aqui no Papo de Hoteleiro. Tenho certeza que você vai ganhar um desconto sensacional, que eu já combinei isso com elas. Então, não perde tempo e entre em contato com a Gráfica Milas. Muito bem, Charbel, estamos chegando na reta final. Passa rápido, né? Boa. Vamos ter que marcar Boa, outro boa, capítulo boa. aqui para falar mais para frente aí. Depois que você pegar os outros hotéis pra gente contar, Com né? certeza. Sobre essas outras unidades aí Mais que você vai história, assumir. mais história. Mais histórias, exatamente. Bom, o nosso check-out é aquele momento de palavras finais, considerações finais. Eu já quero aqui agradecer, né, mais uma vez a sua disponibilidade, seu carinho com a gente, sempre está disponível aí para nos atender. Espero que a gente possa fazer ainda muitas outras coisas juntos. Com certeza. E o que você tem para deixar de recadinho aí para esses empreendedores hoteleiros, né, essa galera que está chegando agora para começar aí nesse desafio da hotelaria? Acho que uma frase assim que eu sempre gosto de usar hoje no Brasil somos aproximadamente 200 milhões de brasileiros, independentemente da classe social, todos têm propensão ao consumo. Uhum. E quando a gente fala de propensão ao consumo, a gente fala de qualidade na entrega. E às vezes a gente se depara com um simples bom dia num restaurante e a gente acha que aquele atendimento foi fenomenal. Então a gente tem muita capacidade e capilaridade para resolver problemas e entregar uma experiência melhor. A gente tem mentes brilhantes no Brasil que às vezes a gente fica um pouco apreensivo com o alto nível de risco e o que as pessoas vão achar. Mas no final acho que a gente ia fazer. O feito é melhor do que o perfeito. A gente precisa ir lá, tentar, se errar, tá tudo bem. Faz parte do processo, do aprendizado. É a gente olhar e entender qual foi o erro e melhorar o próximo passo. Acho que fazer. Fazer é a grande palavra. A gente às vezes pensa em fazer algo muito complexo, quando na verdade é fazer o básico bem feito, né? Be back to the simple. A gente precisa voltar para o simples e fazer isso de forma tranquila, com segurança, entendendo qual é a melhor forma de se fazer.
Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu fico sempre babando vendo você falar. Eu brinco, né? Tem um senhor de 60 anos aí dentro, mas eu acho que tem. Porque você traz muita propriedade no que você fala. Eu vejo que você estuda, você se dedica, né? Você e fica... não é do além que essas coisas vêm, né? Você realmente é aplicado. Por isso que você tem certeza que vai ir muito longe. Vai ser um nome que a gente vai ouvir muito ainda dentro da hotelaria aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom, pessoal. Ó, você que não acompanha ainda a Escola de Hoteleiros, então no Instagram, @Escola de Hoteleiros. E aqui no YouTube já faz a sua inscrição, ativa o sininho. Toda quinta-feira nós temos um novo episódio, então @Escola de Hoteleiros também aqui no YouTube. Já deixa lá a sua inscrição feita e ativado o sininho para você receber todas as notificações de tudo que a gente posta aí dentro das nossas redes. Super beijo, obrigada pela presença de todos e até a próxima.